Uma boa noite a todos que nos acompanham aqui. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal, o quinto dia do jejum de Daniel, seguindo firmemente esse propósito na busca do Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui, nós iremos falar sobre exatamente o que é o tema central do que nós estamos fazendo aqui. Que nós, nesses últimos dias, e ficaremos assim até o dia 24, que representa, que é, né, o dia de Pentecostes, nós iremos estar fielmente nesse propósito. Deixa eu arrumar a câmera aqui, pessoal. Todo dia tem esse problema, hein? Rapaz, mas tá aí. Vamos na fé. Enfim, nós estamos nesse propósito de receber o Espírito Santo. Aqueles que não têm o Espírito Santo vão ter uma vida com Deus, vão conseguir se converter de verdade, converter os seus caminhos, o seu coração aos caminhos de Deus. O Espírito Santo, meus amigos, ele é a presença de Cristo dentro de você. Ele é o que falta. Ele é o que falta para completar o ser humano. Não adianta você ir só à igreja. Não adianta você ficar levando sua Bíblia debaixo do braço. Se você não tiver o Espírito Santo, você não é completo. A sua vida é vazia, a sua alma é vazia. Você sabe, você sente que tem algo faltando. Você sente que há alguma coisa que resta dentro de você e que você não consegue achar no mundo. Você não consegue achar nessas coisas aí, das distrações desse mundo. É por isso que nós estamos com esse entendimento, de nós estarmos focados 100% no que é de Deus e deixar essas distrações de lado. Ficamos pelo menos 21 dias sacrificando as nossas vontades, deixando jogos, novelas, filmes e séries, aquilo que não edifica a nossa fé, aquilo que não está edificando a nossa vida espiritual, deixar de lado. Para a gente ter como objetivo, como obsessão, o Espírito Santo. Para a gente chamar a atenção de Deus através disso. E é óbvio, aqueles que têm o Espírito Santo serem mais avivados, serem mais renovados ainda. Nós vamos falar exatamente desse tema central, do que o próprio Senhor Jesus falou. Não existe ninguém melhor para exemplificar o que é o Espírito Santo, o que é a presença de Deus, o que ele pode fazer em você, o que ele pode oferecer para você, do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor que promete o Espírito Santo. Então vamos ver. Lembrando que tudo começou aqui, né? A promessa do Espírito Santo ela valeu daqui e foi até o dia de Pentecostes. E claro, né, não terminou ali, continuando nos nossos dias. João 7, versículo 37, Jesus, ele fala exatamente isso aqui. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Primeiramente, eu queria falar uma coisa. Jesus, ele se coloca de pé e fala: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, talvez todo mundo ali que viu não entendeu. Como assim, vem a mim e beba? Né? E será que ele tá com alguma água aí? Tá com algum poço de água aí? Ele tá oferecendo água para quem tem sede? Como é que é? As pessoas acho que não entenderam, não compreenderam ali. Né? Será que ele tá com algum jarro de água ali? Ele tá falando, ó, você tá com sede aqui, eu tenho água. Talvez, né, nossa mente compreenderia isso aqui. Mas ele completa dizendo: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Naquele ponto, as pessoas já sabiam que Jesus ele não era qualquer pessoa. Muitas pessoas, a gente vai continuar a leitura para vocês mesmos ver, para a gente provar isso mesmo. Muitas pessoas elas tinham visões distorcidas de Jesus, enquanto outras elas já entenderam quem ele era. Muitas pessoas, por exemplo, falavam que ele era Elias, um profeta, uma ressurreição de um profeta, mas muitos viam que ele era o Cristo. Essa é a questão. As pessoas já sabiam quem Jesus ele era. Muitos já tinham entendimento que ele não era uma pessoa como qualquer outra. Então Jesus ele falou isso, que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha só, por que Jesus ele não fala quem crê em mim, de rios de água viva correrão do seu ventre? Por que ele fala como diz a Escritura? Porque exatamente desse jeito que as pessoas elas estavam contrariando. Elas viam Jesus do modo que elas interpretavam. Hoje em dia isso mudou? Não mudou. Porque muitas pessoas veem Jesus, eles criam a imagem do seu próprio Jesus. Tem pessoas que criaram, por exemplo, um Jesus, um Jesus que de paz e amor, sabe? Um Jesus que não confronta o pecado, que não confronta o ser humano,
É um Jesus que aceite como você é, eu não vim para te julgar. Tem pessoas que colocam Jesus como se ele fosse um homem sábio apenas, uma pessoa que foi além do seu tempo, alguém revolucionário da sua época, mas não era nada disso que as pessoas dizem, que o cristianismo diz, que é o filho de Deus, que fez milagres, etc, etc. As pessoas elas têm uma imagem distorcida de Jesus dentro de si. É por isso que o próprio Senhor Jesus ele fala: quem crê em mim, não do seu jeito, não da sua forma, mas como diz a Escritura, ou seja, como diz a palavra. A palavra já mostrava quem o Messias seria, quem ele seria. E Jesus mostrou que ele não seria alguém que iria aceitar os seus pecados, te aceitar como você. Claro, ele aceita como você é. Ele mesmo diz: vem a mim do jeito que você está. Ele mesmo fala. Ele mesmo falou: quem quem. Ele mesmo, se alguém tem sede, vem a mim beba. Ele não está especificando um grupo. Né? Mas ele vem, ele fala, ele chamou a todos. Ele aceitou todos. Mas ele não aceita a vida da pessoa como ela é. Assim, sabe? Para sempre. Você pode chegar com a sua vida totalmente contra Deus, tem seus pecados e seus delitos, sabe, nas suas concupiscências, vivendo do seu jeito. Mas se você chegar a Ele, Ele vai querer que você mude. Ele vai exigir mudança, transformação. E não é porque Deus ele quer torturar a pessoa, né? Mas é porque Ele sabe, e é a realidade, que as nossas vontades, elas nos ferem. Parece que não, mas ela nos fere, ela que causa o mal na nossa vida. Quantos por aí que começaram a fazer as suas vontades acabaram chegando no fundo do poço. Porque quando você quer cumprir os seus desejos, as suas vontades, muitos que vieram da sua vontade, começaram a fazer as suas vontades, chegaram aí no fundo do poço, destruídos. Foram destruídos por causa dos seus desejos. Quantos por aí, por exemplo, que são casados, olham para uma mulher aí de fora, que é lá, se deita com ela, muitos acabam até sendo mortos por causa disso. Olha, tem uma mulher casada ali, ó. Vai lá, ó. Meu marido não vai descobrir. Aí vai lá, o cara descobre e mata o sujeito. Muitas pessoas chegaram a morrer. Morreram por causa das suas escolhas, das suas vontades. É como a palavra mesmo diz, que o salário do pecado ele é a morte. E não é só a morte espiritual, é a morte física também, porque muitos morrem por causa dos seus pecados, literalmente. Mas o pior não é nem morrer, é perder sua alma, sua salvação. Então não é você enxergar Jesus do seu jeito, mas é enxergar ele como a palavra diz. E esse Jesus que está aqui na palavra é o Jesus verdadeiro. É o Jesus da Bíblia. Que ele mesmo diz que crê nele como a palavra, como diz a Escritura. Não como as pessoas pregam, como a sociedade prega, mas como a palavra dele diz. Ele diz que rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, o Espírito Santo desceria sobre aquela pessoa. Quem crê nele começa a obedecer, examinar suas palavras e a obedecer. Porque, como ele mesmo diz, que quem crê nele, né, não só escuta as suas palavras, mas as executa, as pratica. Vive a palavra dele. Não apenas é um ouvinte de fachada. Porque ouvintes de fachada, aí, ó, tem muitos que vão visitar igrejas por aí. Ouvem a palavra e saem sem colher nada, sem acrescentar nada na sua vida. Porque elas veem a palavra de Deus, veem Deus como apenas um conforto naquele momento. Nossa, aquela palavra, ó, palavra ali que o pastor falou, nossa, me acalmou. Ai, mexeu comigo. Ai, eu vou, nossa, eu senti uma paz, uma alegria. Mas aí a pessoa, ela não entende a palavra como um caminho de mudança. Ela às vezes quer pegar versículos distorcidos para agradar ela naquele momento. Ah, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso fazer tudo tudo aquilo que eu quiser fazer, eu posso fazer, porque Deus que está me fortalecendo. Ah, a palavra dele diz: Senhor meu pastor, nada me faltará. Então, ó, Senhor meu pastor, nada vai me faltar. Mas a palavra de Deus, meu amigo, ela não é dividida entre si. Tudo que está escrito aqui, ela se completa em uma só coisa: obediência, temor. Você não vai ver nenhuma promessa da Bíblia se cumprir na sua vida se você não ter temor a Deus, se você não ter obediência. E era isso que Jesus estava querendo dizer. Se quem cresce nele, como diz a Escritura, rios de água viva correriam em seu ventre. Ou seja, o Espírito Santo só vem através de obediência. Quando você vê que Jesus é aquele que está na palavra, você começa a obedecer o que Jesus disse. Você começa a examinar o que Jesus falou. E isso é obediência, temor, é fé de verdade, que chama a atenção de Deus e atrai o batismo com o Espírito Santo. E olha só que interessante, vamos continuar. E isto disse ele do Espírito, Espírito em maiúsculo,
ou seja, o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, uma coisa que a gente entende. Naquele momento ninguém tinha recebido o Espírito Santo. Porque Jesus ele ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, a forma que Jesus teria sido glorificado seria depois da ressurreição. Você vê que Jesus ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele apareceu aos 12, 500 pessoas viram ele, e ele falou, ele ficou entre aquelas pessoas 40 dias. E ele falou aquela mensagem que a gente leu no último vídeo, de Atos 1, que ele falou: Não se ausentem de Jerusalém até o recebimento da promessa do Pai que diz que de mim ouviste. Das 500 pessoas que ouviram aquilo, das pessoas que ouviram, 300 e poucas se ausentaram. 300 e poucas não ficaram em Jerusalém. Parece que são 200, não sei se é 250, eu não lembro muito bem agora, mas entre 500 pessoas, 300 sumiram. 300 sumiram. Mas 200 e poucas ficaram ali e receberam a promessa. E aí que você vê que quando você sai da obediência, você não recebe o cumprimento da promessa. E muitas pessoas elas estão até pensando em desistir do Espírito Santo, elas estão com ansiedade, elas estão com dúvidas, o diabo consegue plantar dúvidas na mente dela. Mas meu amigo, não tenha dúvidas. Se você crê na palavra, se você continuar firme, perseverante na palavra, você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber aquilo que Deus tem a te dar, que está prometido na palavra dele, daquilo que você tanto quer, que é a presença de Deus. Se mais do que qualquer outra coisa você quer o Espírito Santo, você quer receber o Espírito Santo, você vai receber. Você vai receber a vida eterna dentro de você, esse rio que ele não é, o Espírito Santo ele não é um copo de água que mata a sede naquele momento. Ele é um rio que flui. Ou seja, ele flui, é a água que flui dentro de você. Ou seja, você tem tanta água, mas tanta água mesmo, que não sacia só sua sede, mas ela sacia a sede de outros. Quando você é direcionado a falar de Jesus para outras pessoas, porque a gente não recebe o Espírito Santo para nós apenas. Ele nos dá direção, mas esse não é o foco apenas. Esse não é só o que o Espírito Santo faz. Ele nos dá direção, ele nos dá salvação, nos dá, mas não é só isso. Ele também nos faz ser testemunhas. É o que Jesus mesmo disse, que semeis testemunhas, tanto na Judéia como em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, eles seriam testemunhas em todos os lugares. É isso que o Espírito Santo quer nos fazer, ser testemunhas dele. Testemunhas da obra dele, da palavra dele. É por isso que o Senhor Jesus enviou o seu Espírito, para a gente ser testemunha dele. E é disso que nós estamos buscando aqui. Então não desiste dessa promessa. Seja fiel. Continue obedecendo. Continue sendo perseverante. Fiel a Deus até o fim. E é isso que ele diz aqui. Ninguém tinha recebido o Espírito Santo até ali. Mas ele falou aquilo para os que crescem. Não é um automático. A gente explicou isso. O Espírito Santo ele não vem no automático. Na vida de qualquer um. Tem muitos aí que tá com a vida totalmente relaxada. Não sacrifica a sua vida. Não tem sacrifício. Não tem renúncia. Não é para esses que o Espírito Santo vem. Mas é para aqueles que creem. E quem crê é aquele que pratica a palavra de Deus. É aquele que sacrifica a sua vida, suas vontades em prol da palavra de Deus. Para fazer a vontade de Deus acima de tudo. E no versículo em diante diz, ó, então muitos da multidão ouvindo esta palavra diziam, verdadeiramente este é o profeta. Aí começou. Aí começou. É o que eu falei que a gente ia comentar. As pessoas, elas não entenderam muito. Elas não entenderam, elas não compreenderam ainda. Você vê que a gente falou, vamos voltar. Jesus ele falou que quem crê em mim, como diz a escritura, não era como você acha que Jesus é, não é o que eu quero que Jesus seja. Lembra que a gente falou, que a gente acabou de falar, né? Lembra? A gente falou agora uns minutinhos atrás. Que muitos fazem Jesus do seu jeito, muitos fizeram isso. Tem um Jesus hippie, por exemplo, que, se eu não me engano, é na década de 60, lá nos Estados Unidos. Tinha um Jesus hippie, que é o Jesus do paz e amor que a gente falou, né? Ou seja, foi um Jesus que não te orienta, não te julga, né? Não mostra que os seus pecados eles são imundos, que a sua vida ela não pode estar desse caminho, não pode está contra a vontade de Deus. É um Jesus que não orienta, um Jesus que não confronta o pecado. Ou seja, é um Jesus que fizeram a sua imagem. Fizeram do seu jeito. Muitos fazem Jesus a sua imagem e semelhança. Muitos fazem Jesus a sua imagem e semelhança. Do seu jeito, das suas vontades. Não do Jesus que está na palavra. Então as pessoas elas começaram a falar, ah, este é o profeta. Aí aqui, ó, outros diziam, aí, ó, este é o Cristo. Mas outros diziam, vem, pois, o Cristo da Galileia, na Galileia?
é da Galileia, né? Que Jesus veio da Galileia. Aí uns colocavam dúvidas, uns falavam que era profeta, uns falavam, enfim, muitas pessoas falavam muitas coisas. Tinha uma imagem distorcida. Mas quem entendia a verdadeira, a verdade ali, reconhecia, ele é o Cristo. O Cristo que estava prometido para vir. Então, a palavra de Deus, ela mostrou isso. Aí eles continuaram falando aqui, as pessoas, ó. Não diz a escritura, olha só, que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Ou seja, o povo começou a fazer esses murmurinhos. Começou a colocar dúvida, começou a gerar dúvida. Começou a gerar dúvida. Não, mas é porque diz isso aqui, diz... Elas não entendiam nem o que os profetas eles queriam dizer mesmo. Elas não entendiam nem a palavra que os profetas estavam falando ali. Elas não entendiam, não compreendiam ali. Então, mais uma vez, era o Cristo que eles esperavam, não era o Cristo que estava prometido para vir. O Cristo que eles esperavam não era o Cristo que estava prometido. Eles esperavam um Cristo que viria ali como rei, sabe? De uma família rica, de uma família poderosa daquela época, que destruiria os romanos, destruiria os inimigos. Era um Cristo, né? Como posso dizer? Um vingador, um herói da Marvel da vida. Era isso que eles estavam esperando. Mas o Jesus que ia vir é o que é o próprio Senhor Jesus. O que estava prometido nas Escrituras foi o Senhor Jesus. E eles não compreenderam aquilo. Não entenderam que o que Deus estava planejando não era conquistas materiais, não era vitória terrena, mas era acima de tudo a glória espiritual, a vitória da salvação. E era o Espírito Santo também. E era isso que eles não entendiam. Então, continuando. Aí como diz no versículo 43. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, né? Então se dividiam. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. Aí eles lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Aí responderam-lhe, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha só. Então você vê que a própria palavra de Deus, os servidores, que eram aqueles que estavam ali tentando prender, eles iriam ali tentando prender, iriam tentar, sabe? Viam que chegavam Jesus como alguém que estava causando confusão ali entre o povo, e eles foram ali tentar prender, mas nem eles, que eram praticamente os soldados ali, eles quiseram lançar a mão dele. Porque eles mesmos reconheceram que a palavra dele era algo impactante, era algo transformador. Até eles. E o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem a palavra do Senhor Jesus, mas elas não amolecem seu coração para compreender isso aqui. É por isso que a palavra não vive, não pratica. Porque as próprias pessoas, elas não entendem esse Jesus aqui. Elas não entendem a verdade. Elas não compreendem aquilo que Jesus falou. É por isso que não recebem. Elas não conseguem crer em Jesus como a palavra diz. Então você vê que até os fariseus eles falam, vocês foram enganados também. Esse povo crê nele porque são um bando de leigos da lei, eles são malditos porque eles não sabem da lei. Ou seja, até essas pessoas que falavam que eles sabem da lei, os fariseus, sabiam da lei, tinham conhecimento da escritura, mas nunca quiseram sequer viver ela. Nunca praticaram. É o que a gente também falou no nosso último vídeo. Entre o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Muitos querem conhecer a palavra de Deus, querem se encher da sabedoria da palavra, mas elas não querem viver. Não adianta você se encher disso aqui, você ir para uma escola dominical, aprender teologia, fazer aula disso e daquilo outro, e você não viver a palavra. Você não praticar. Você não trazer a palavra de Deus para o seu coração. Para a prática da sua vida diária. Não é você fazer isso aqui apenas uma vez, é você praticar ela dia após dia. É você viver a palavra dia após dia, é você viver os ensinamentos de Jesus dia após dia para sua vida. Então, até os soldados, eles experimentaram aquilo que Jesus estava falando, e entenderam que ninguém conseguiu falar aquilo, homem nenhum falou algo do tipo. Ou seja, eles viram que Jesus era diferente, que a palavra que ele estava trazendo era diferente. E aí que a gente entende a diferença entre aquele que conhece a lei, ele até pode saber da lei, né, de
de decorado, né? Decorado ao pé da letra aqui. Mas quando a verdade da prática ela aparece, ou seja, quando não é só o conhecimento, mas é a vivência, a experiência da palavra, ela é mostrada às cartas, a pessoa não consegue entender. Porque muitos aqui podem entender, podem ouvir falar, por exemplo, que Jesus fala que se alguém, né, fizer a minha vontade, por exemplo, ele fala, se alguém quiser fazer a vontade dele, tem que tomar cruz e seguir a ele. As pessoas podem ler isso, né, falar, olha só, Jesus falou isso, ele usou a analogia da cruz e tal. Pode até ter um estudo ali, sabe, de tudo que Jesus falou, mas quando eles entendem ou não entendem, né, mas quando elas ouvem falar que aquilo tem que praticar, e como que pratica no seu dia a dia, negando a si mesmo, quando eles tentam experimentar aquilo, eles não conseguem. Eles não conseguem viver essa palavra. Porque é muito ruim, é muito duro, é muito pesado para eles. Quando a sua mente se limita apenas a ler a palavra, a ter conhecimento e não experimentar, praticar, viver a palavra, muitas vezes você não vai conseguir. É por isso que muitos que conhecem a palavra são os que conhecem menos a Deus, ou conhecem nada sobre Deus. E muitos que conhecem pouco da palavra, conhecem pouco dos estudos bíblicos, que estendem pouco da palavra, mas quando praticam pouco que conhecem, são os que entendem mais de Deus, que conhecem a Deus verdadeiramente. É sobre essas pessoas que o Espírito Santo quer descer. Você vê que os homens da lei, eles. Ah, esse homem aí. Quem ouve esse homem é um maldito. Né? São os leigos da lei. Os que eram cheios da lei estavam no caminho errado. Estavam nas suas próprias ignorâncias, nos seus próprios orgulhos próprios. Veja você mesmo, se você ler na Bíblia, se o Espírito Santo desceu sobre eles. Não desceu. Tanto que eles mesmos vão falar aqui, ó, creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus, ou seja, alguns de nós aqui cremos nele? Não creram. Por quê? Eram conhecedores da lei, mas não queriam viver. Não queriam deixar a palavra de Deus viver dentro deles. Eles queriam ser conhecedores, mas não queriam praticar. Ah, mas a gente está falando da Bíblia, a Bíblia deles, né? A Bíblia deles era algo do Antigo Testamento, era lá dos profetas, das leis, de Moisés, mas até ali Deus já se mostrava. Deus já mostrava que queria temor, que queria reverência, que você tinha que largar os seus desejos do seu coração. Você tinha que se despojar das suas vontades. Lá no Antigo Testamento você já mostra. Por exemplo, a própria Bíblia vai dizer lá no Antigo Testamento que maldito é o homem que confia no outro homem. Faz da sua carne o seu braço, faz dele o seu braço. Faz a confiança nele o seu braço. Ou seja, muitas pessoas gostam de confiar em outros. Aí ele vai dizer, maldito é quem confia no seu coração. Um coração enganoso, mais do que todas as coisas. E perverso. E muitos seguiam o coração ali. Então nem aquilo que eles tinham, eles praticavam, eles viviam. E quando Jesus ele trouxe aquilo, não para trazer uma lei diferente ou para tirar a lei, mas para cumprir a lei. Para cumprir a lei incompleto. Quando ele trouxe aquilo que era o que estava até mesmo no Antigo Testamento, mas eles não cumpriam, eles não conseguiram entender. Até desenhando eles não entendiam. É por isso que realmente o Espírito Santo não desceu sobre esses, porque eles eram tão orgulhosos em se achar superiores aos outros e não viviam a palavra, que não receberam essa promessa. Mas os leigos que não tinham conhecimento bíblico, né, não conhecimento das leis, que não tinham conhecimento das coisas ali, né, que eles tinham, eles entenderam uma única coisa que Jesus disse, e aquilo foi suficiente para eles receberem o Espírito Santo. Eram 500 ali que viram Jesus ressurreto, mas foram uns 200 e pouco que ficaram ali e receberam a promessa, porque foram os 200 que creram. Foram aqueles que creram realmente. A maioria pode até ter ido embora, ter desistido da promessa. Mas quando você está com seu coração aberto para a voz de Deus, quando você não só lê a palavra, mas você quer viver ela, você busca obedecer ela ao máximo na sua vida. Quando você quer inserir a palavra de Deus no seu coração ao máximo no seu dia. Quando você quer colocar a palavra de Deus no seu dia, dentro de você, sempre. Então essa fé, ela continua árdua. O fogo dessa fé continua firme em você, continua acesa dentro de você. Quando você está ligado na palavra dele, em obedecer à voz dele, em ter temor. Então, a
palavra dele se cumpre na sua vida. Ela se cumpre. Ela não vem no automático. Eu tenho conhecimento, etc. Conhecimento teológico, conhecimento bíblico, isso aí, não vai fazer ela se cumprir, não vai fazer a palavra se cumprir na sua vida. Mas é a obediência, o temor. É eu examinando e cumprindo a palavra de Deus no seu dia, todos os dias, na sua vida. É isso que vai fazer a diferença de verdade. É isso que vai fazer você receber essa promessa. Então, se você busca o Espírito Santo, não é se enchendo de coisas que você vai receber. Não é você indo mais na igreja, mas você, sabe, levar a Bíblia debaixo do seu braço. Não é você indo mais à igreja que vai fazer alguma coisa acontecer na sua vida. É você obedecer a palavra. É você colocar ela dentro de você. O cumprimento dela dentro de você. É você se negar o máximo. Porque muitos estão fazendo esse jejum relaxados. Muitos estão querendo o Espírito Santo, mas estão fazendo de forma relaxada, não estão buscando de verdade, não estão se dando ao máximo, não estão se dando 100% a Deus. Como é que acham que vão receber o Espírito Santo assim? Como é que vão receber esse rios de água viva dentro de si? Porque não estão crendo em Jesus, como diz a Escritura. E crer nele, meu amigo e minha amiga, não é só acreditar, eu acredito em Jesus. Não é só acreditar, mas é examinar a palavra dele, é você executar a palavra dele, assim como ele disse. Ele falou que a mãe dele, o pai dele, os irmãos, os irmãos, as irmãs, a família dele é aquele que ouve a sua voz e as pratica, as executa. É esse que de fato crê nele, que de fato segue a ele. Não é só você ler a Bíblia do seu jeito, eu vou ler aqui, eu vou ter mais conhecimento, eu vou mais na igreja para ter mais conhecimento, para ouvir o que o pastor tem a falar. Eu vou ali, sabe, para eu ver o que Deus tem a falar para mim hoje. Eu quero ver o que ele tem a falar. Ele pode falar muitas coisas, muitas coisas. Deus pode falar muitas coisas para você. Muitas coisas. Se você não cumprir uma, como você espera alguma coisa? Como você espera alguma coisa acontecer? Não tem como. Não tem como. Quando não há temor, não há promessa. Então é isso que falta em muitos. O temor à palavra de Deus. Porque até aquele povo, até aqueles soldados que apenas ouviram a palavra ali, eles viram a diferença. Eles entenderam que aquelas palavras tinham peso. As palavras de Jesus tinham peso. Imagina então que já ouvir você já entende aquele peso. Imagina então viver. Imagina então viver. E a gente viu isso na prática, que aqueles que viveram a palavra de Jesus, aquilo que Jesus disse, foram os que receberam a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus deu a ordem, não se ausentem de Jerusalém até o recebimento da promessa, até o recebimento da promessa, aqueles que se ausentaram não aconteceu nada. Mas aqueles que ficaram em Jerusalém foram os que receberam a promessa. Então fique em Jerusalém. É isso que eu tenho a dizer. Fique em Jerusalém. Continue na promessa, firme na promessa. Continue obedecendo. Não desista da fé. Não desista da sua caminhada com Deus, meu amigo e minha amiga. Não desista do Espírito Santo. Não desista da sua salvação. Que não importa a luta que você está enfrentando, não importa a batalha, Deus vai te honrar. E acima de tudo, Ele vai te batizar com a presença dEle. Ele vai derramar o Espírito dEle sobre você. Se você continuar firme na presença dEle, obedecendo, sendo fiel à palavra dEle, Ele vai se revelar a você desse jeito. Então, abra seu coração para Ele. Viva mais a sua palavra, obedecendo e executando os seus mandamentos, executando a sua ordem. Como a sua ordem foi para não se ausentar de Jerusalém, essa Jerusalém nossa é a obediência, é o temor à palavra de Deus, é abandonar os nossos pecados, os nossos erros, é abandonar o nosso coração orgulhoso, é nos entregar mais ainda a Ele, é nos mostrar que nós não somos nada perante Ele, que nós precisamos dele de fato. Então, essa é a palavra. Que se você cumprir, o pouco que você cumprir aqui, claro, você tem que cumprir tudo, né? O certo é cumprir tudo aquilo. Mas se você entendeu, não importa o que você não entendeu das nossas palavras aqui, mas o pouco que você entendeu, se você cumprir, colocar em prática, ele vai se cumprir. A palavra dele vai se cumprir na sua vida. Faça o desafio. Faça o desafio. Faça o teste, digamos assim. Porque melhor que ninguém para provar isso para você, se não for você mesmo indo atrás
do cumprimento dessa promessa, de ver se isso aqui é real ou não é. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos continuar firmes nesse propósito, em busca do Espírito Santo, em busca da obediência e do cumprimento da promessa dele na sua vida. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até o nosso próximo encontro.